Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula do curso de farmacista, tá? Agora a gente vai falar sobre qualidade no atendimento para farmácias e drogarias. Então por que a gente vai falar aí para farmácias e drogarias, não só qualidade no atendimento normal? Porque é diferente, tá? O cliente que ele vai para uma farmácia, que ele vai para uma drogaria, ele não é aquele cliente igual que quando ele vai para uma lanchonete, para uma loja de roupa, tá? Então ele é um cliente diferente, porque ele está comprando um produto que ele preferia estar comprando outra coisa que fosse mais não útil, né? Porque o medicamento é útil para ele, tá? Mas ele preferia estar com a saúde do que estar comprando o medicamento. Tá? Então não é uma coisa que ele sonhou, que ele queria estar comprando, uma coisa que ele desejasse estar comprando, como acontece numa loja de roupa, como acontece numa lanchonete, como acontece numa loja de sapato, ou às vezes numa loja de carro, né? Então as pessoas estão contentes comprando os seus produtos, e na farmácia, na maioria das vezes, ele não gostaria de estar comprando aquilo, ele gostaria de estar usando esse dinheiro para comprar outra coisa. Tá? Então é um cliente um pouco mais difícil, é um cliente mais chorão por desconto, é um cliente que a gente tem que ter um pouco mais de paciência do que o cliente de outros comércios, tá bom? Então a gente vai falar sobre alguns itens aqui para a gente relacionar aí com a farmácia, tá? Deixa eu mudar aqui. Então, em um cenário que cada vez mais as empresas disputam pela preferência de um mesmo cliente, a qualidade no atendimento se tornou fundamental. Então, assim, gente, hoje muitas farmácias já optaram aí pela guerra dos descontos, tá? Então, provavelmente na sua cidade tem, tá? Na minha tenho farmácia aí há 17 anos, tá? Meu pai tem farmácia há 40 anos. Então, no começo era só ele, era muito mais fácil, ganhou muito dinheiro, fez casa de aluguel e tudo. Hoje tá sossegado, tem a farmácia só por ter mesmo, pra não ficar parado, né? Mas, pra mim, eu já tive um pouco mais de dificuldade. Eu já peguei a cidade com um pouco mais de farmácias. Já tinha uma farmácia que dava desconto na época, hoje já são 4 farmácias que dão desconto, né? De 18 farmácias que tem numa cidade de 35 mil habitantes, de 18 farmácias, 4 já estão brigando aí pelo desconto, tá? Então mesmo essas farmácias que brigam pelo desconto, eles estão disputando pelo mesmo cliente, ou seja, eles precisam ter um diferencial, porque o preço, as 4 praticamente são iguais, né? Um produto é mais barato numa farmácia, outro produto é mais barato em outra farmácia, mas eles praticamente acabam sendo equivalentes aí, tá? Então quem é que vai ganhar essa briga? Tá? É o atendimento. Então todas as empresas, né? As farmácias, e hoje a gente tem que concorrer aí com a internet. Tá? Então, Ultrafarma, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, todas essas farmácias grandes já estão na internet e brigando pelos mesmos clientes que a gente. Os clientes se tornaram mais exigentes e consistentes, não só de seus direitos, como também dos mimos que deverão receber para prestigiar uma empresa com sua preferência. Então, ou seja, né, os clientes eles estão mais exigentes, então eles procuram informações sobre o produto na internet. Então muitas vezes ele chega na farmácia ou às vezes até no médico, né, com a informação já sobre o produto, tá? Às vezes pouca informação, às vezes muita informação, e às vezes até com uma informação errada, e a gente precisa ter a informação certa para a gente aconselhar o cliente a uma melhor compra possível, tá? Que ele chegue na casa dele e ele se sinta satisfeito com a compra que ele fez e com o nosso atendimento de ter conduzido ele a um produto que realmente criou satisfação na vida dele, tá? Por mais que medicamento a gente sabe que é uma coisa que ele não gostaria de comprar, tá? Cosmético mesmo assim. Então se o cara foi lá para comprar, ou a mulher foi lá para comprar um shampoo, um condicionador, e a gente acertou no tipo de cabelo, a gente acertou às vezes no creme de tratamento,
tá? Então a gente vai deixar o cliente muito contente. Então ele chega lá já com as informações, ele já tem um pouco de teoria que ele pesquisou na internet, ele já sabe sobre a marca do produto que ele quer, tá? Então a gente precisa estar informado. E como é que eu faço para me informar? Primeiro passo já é o curso que vocês estão fazendo com a gente, tá? E depois continuar estudando, aperfeiçoando aí nos produtos, tá? Dependendo da hora que a gente for falar de farmacologia, eu dou alguns exemplos aí de onde procurar. Quando a gente for falar aí de cosmético, eu dou alguns exemplos de onde procurar. Na internet tem bastante, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com os sites, mas tem bastante sites aí que dá para confiar, tá bom? Então, tomar cuidado aí que os clientes estão mais exigentes, então a gente precisa melhorar cada dia, fazer cursos de qualidade de atendimento, fazer cursos de técnicas de venda, fazer cursos sobre os produtos, entrar na internet, na embalagem de muitos produtos tem o site do produto, tá? Principalmente os cosméticos, e tentar aprender sobre os produtos para a hora que o cliente perguntar, a gente saber responder. Senão ele vai no mercado, compra, põe no carrinho e paga mais barato, tá? Então, a intenção dele comprar numa farmácia é perguntar pra gente algumas informações sobre os produtos, tá joia? Nesse contexto, algumas expectativas dos clientes se tornaram elementares e em qualquer que seja o segmento de mercado elas estão presentes, tá? E a gente vai falar de algumas expectativas aí. Em primeiro lugar, os clientes esperam que os profissionais que o atendam se comprometam a ajudá-los a atingir seus objetivos. Então, como a gente comentou aí de um cosmético, né, se ele está lá querendo melhorar alguma coisa no cabelo dele, então é o objetivo dele. Eu não posso vender um produto porque está lá encalhado e falar para ele que vai resolver e não resolver. Aí ele vai não comprar mais na nossa farmácia. Então eu preciso vender o que realmente vai resolver o problema dele, que vai atingir os objetivos dele. Tá? Então, se ele está com uma dor de cabeça e eu tenho lá um medicamento isento de prescrição médica, então o farmacêutico, no caso, né, ele pode estar aconselhando qual é o melhor medicamento para atingir os objetivos dele e, obviamente, aconselhar ele a procurar um médico. Essa dor de cabeça pode ter outros fatores, né? Então, às vezes um suplemento alimentar, às vezes ele veio da academia ou às vezes ele viu o suplemento na internet e a gente realmente tem que falar a verdade para ele, se aquele suplemento faz o que a internet prometeu para ele, porque senão às vezes ele compra o produto e dependendo do que ele viu no site, o produto não vai fazer o que ele está esperando e aí ele vai ficar chateado porque a gente foi cúmplice daquela informação, ou seja, a gente não alertou ele que aquilo realmente era um exagero, tá? Que o produto é bom, mas não faz tudo aquilo que ele gostaria. Então o objetivo do cliente tem que estar em primeiro lugar, tá? Óbvio, a gente quer vender, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer melhorar o nosso salário, mas isso só vai conseguir se a gente conquistar mais clientes e não querer vender a todo custo e deixar o cliente perceber isso, tá? Porque aí ele vai começar a pensar que não vai ter tanto interesse em nossa farmácia, porque ele vai perceber que a nossa opinião ela é tendenciosa. A gente está dando uma opinião mais pensando na venda do que pensando em atingir os objetivos do cliente, tá bom? Então nosso foco sempre tem que ser o objetivo do cliente, para ele chegar em casa com um produto, gostar e dizer que foi bom ter comprado aquele produto, que aquele produto resolveu o problema dele. Tá? Então a nossa função na farmácia é isso, é a gente resolver o problema das pessoas. Depois, eles também esperam obter sugestões e propostas de melhorias em suas atividades e seus processos. Né? Então muitas das vezes o médico ele não tem tempo para dar essa atenção toda aí para o cliente, tá? Então essa é a nossa função na farmácia, por isso que a gente vai ter um módulo chamado de atenção farmacêutica. Por isso que a gente vai ter um módulo de cosmetologia, por isso que a gente vai ter um módulo de suplemento de musculação. Por quê? Para a gente poder, no caso de medicamento, a gente não vai poder sugerir propostas. Mas se você vê que aquele medicamento não está tendo aquele efeito esperado, pedir para ele voltar no médico, para ele às vezes até trocar de médico. A gente não pode sugerir ele trocar de medicamento, mas a gente pode sugerir que ele troque de médico.
Às vezes o cara está com problema de hipertensão e nada contra o clínico, mas às vezes ele está passando com o clínico que na verdade estava ali naquele dia, ajudou muito ele, porque a pressão dele subiu, mas depois ele precisa realmente procurar um cardiologista, um especialista no problema dele, tá? Então a gente precisa sim sugerir propostas que melhorem o que o cliente está comprando, ou às vezes sugerir um outro profissional, não necessariamente um profissional específico, mas se a gente vê que aquele tratamento não está dando resultado, a gente não pode dizer para ele parar de usar o medicamento ou parar de usar o suplemento, mas a gente pode dizer para ele que enquanto ele faz isso, ele consulte uma segunda opinião para ele poder ter mais certeza do que ele está fazendo, tá? E como é que a gente vai saber que o produto não está dando resultado, que o cosmético não está dando resultado, que o suplemento não está dando resultado? Estudando sobre esses produtos, tá, gente? Então vocês vão me ouvir falar muito aqui sobre estudar os produtos que a gente vende, né? Até porque quando a gente for falar de técnicas de venda, uma das partes da técnica de venda é a explicação, a exposição do produto. Como é que a gente vai expor um produto? Como é que a gente vai falar de um produto que a gente não conhece, tá? Então, em vez de ficar aí no WhatsApp, no Facebook, perder um pouquinho de tempo, né, deixar o celular de lado, algumas farmácias até proíbem você ficar com o celular, mas se a sua farmácia libera você ficar com o celular, pegar um tempinho aí, deixar de mexer no celular e estudar sobre o produto, tá? Quanto mais você souber do produto, mais você vai vender, principalmente esses produtos que não precisam de prescrição médica, cosméticos, higiene pessoal, né? Então tem muitos produtos a parte de linha infantil, né? A gente tem bastante produtos aí que a gente pode estar oferecendo para o cliente, tá joia? Próximo. Então, os clientes também esperam que o profissional de vendas não coloque seus interesses acima do dele. Então, às vezes tem um produto que está lá para vencer, mas não é a indicação especial para aquele cliente, mas eu vou vender simplesmente para poder desfazer daquele medicamento que ia perder, ou às vezes uma dipirona aí que vai vencer o mês seguinte. Então o cara chega, você vendeu, ela não está vencida, eu concordo, dentro da lei você tá tranquilo, só que o cliente chegar na casa dele e descobrir que venceu depois de um mês que ele comprou na sua farmácia, ele vai ficar chateado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí para não colocar os nossos interesses em cima do dele. Você vendeu, você deixou de vencer o medicamento na sua farmácia, mas você está correndo um sério risco de perder o cliente, tá bom? Então eu prefiro perder uma dipirona, deixar ela vencer, do que perder o cliente, tá? Se for um medicamento que o cliente vai consumir rápido, um anticoncepcional que a cliente vai tomar aí durante o mês, um antibiótico que às vezes vai tomar durante 7 dias e falta um mês para vencer, tudo bem, você sabe que o cliente vai usar antes de vencer. Mas tem medicamento que você sabe que ele usa de vez em quando, às vezes um medicamento para dor de cabeça, tá? Então tem que pôr na ponta do lápis aí se vale a pena entregar esse medicamento para o cliente, ganhar esse dinheiro e correr o risco de perder o cliente, tá bom? Então tomar cuidado aí em deixar os nossos interesses acima do dele. Voltando aqui de novo, opa. Então outra coisa também às vezes um produto que os clientes estão reclamando que não estão fazendo bem para ele, um cosmético ou algum produto que seja que os clientes não estão gostando, ou às vezes um laboratório que os clientes não estão gostando, tá? Então também tentar trocar de laboratório aí, tentar fazer o melhor para o cliente, tá? Porque quando a gente ganha um cliente, a gente ganha o cliente para toda a vida, é isso que a gente quer, tá? Senão, às vezes, um cliente que compraria 10, 20, 30 anos, meu pai com 40 anos de farmácia, às vezes tem pai que compra, neto que compra, às vezes avô que compra, então tem lá 3 gerações comprando na farmácia dele. Então isso que é legal, por quê? Porque ele sempre tentou conquistar o cliente, tá? E nunca, ele às vezes me falava uma coisa que dizia assim, às vezes a gente tem que perder hoje, filho, pra gente ganhar amanhã, tá? Então às vezes é melhor jogar um produto que está para vencer fora e não vender para o cliente, dependendo do produto. Às vezes é melhor um produto aí que as pessoas não estão gostando, tentar devolver para o fabricante, tá joia? Do que você vender e o cliente não gostar. E aí você ganhou dinheiro e ele chegou na casa dele, não usou o produto, jogou o produto fora e se arrependeu de ter feito aquela compra com você.
Então que se mantenham comprometidos, né? O cliente quer que a gente mantenha comprometido ao longo do tempo, ainda que não haja uma oportunidade imediata de venda ou de negócio, tá? Então, por exemplo, o cliente foi na farmácia para pesar, o cliente foi na farmácia para tirar uma dúvida, o cliente foi na farmácia só para verificar a pressão. Então são serviços que a gente não cobra, tá? A gente normalmente na farmácia não cobra para a gente verificar a pressão, e a gente vai verificar da mesma maneira, tá? Não é porque o cliente não foi comprar, ou às vezes ele pegou o medicamento no posto de saúde e foi lá verificar a pressão com a gente, ou às vezes ele pegou o medicamento no posto de saúde e foi lá para tirar dúvidas sobre aquele medicamento. Eu não vou destratar ele porque ele foi com o medicamento que ele não comprou na minha farmácia, muito pelo contrário. Se às vezes acontece até do cliente comprar em outra farmácia, às vezes a outra farmácia ser muito movimentada, ele tem vergonha de perguntar o que ele não entendeu, e às vezes ele vem com a etiqueta da outra farmácia na nossa farmácia e pergunta. Essa é uma excelente hora para ganhar um cliente, tá? Então você mostrar para ele que se ele comprar com você, você vai ter todo o tempo possível, e você dá essa atenção para ele que ele está precisando, tá? Então eu acho que é uma bela oportunidade para a gente ganhar cliente aí, quando às vezes a gente não está vendendo, mas a gente está prestando um serviço, e mesmo que esse serviço não seja cobrado, prestar ele da melhor maneira possível mesmo assim. E finalmente, os clientes querem ter garantia de acesso e atendimento sempre quando necessitarem, né? Então procurar não deixar faltar os produtos que o cliente gosta, tá? Se for possível, conseguir tentar pelo menos trabalhar com uma entrega, né? Então hoje a maioria dos clientes já estão acostumados a pagar pela entrega, então às vezes você consegue contratar um motoboy, e quem vai pagar esse motoboy é o próprio cliente, tá? Então isso eu acho que ajuda bastante também, tá? Então o que a gente tem para falar de qualidade no atendimento é muita coisa, tá, gente? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar por e-mail, tá? Eu queria não passar muito as aulas de 15, 20 minutos, porque vai ficar cansativo. Eu sei que vocês vão ter dificuldade para estudar, então eu prefiro fazer várias aulas curtinhas do que menos aulas grandes, tá? Quando eu vou estudar, eu prefiro estudar aula curtinha. Então eu vou encerrar por aqui e espero vocês aí numa próxima aula aí que eu vou estar passando ao decorrer do tempo, tá joia? Bom estudo aí para vocês, volte os slides. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, que eu adoro responder dúvida aí de alunos, tá? Eu acabo crescendo, acabo aprendendo cada vez mais respondendo dúvida de aluno, tá bom? Então conto com vocês aí para vocês crescerem no trabalho de vocês, e com isso nosso curso cresce junto, tá joia? Até mais.